Olá, boa noite. Vamos então para a nossa aula de prática de departamento pessoal do dia 18/8, né, dessa semana aqui. Na aula anterior eu deixei para vocês, inverti um pouquinho, né, a forma como eu estou, a sequência como eu estou trabalhando a aula, coloquei um vídeo falando um pouquinho sobre a questão da extinção de trabalho, do contrato de trabalho, enfim um vídeo para adiantar um pouquinho para vocês e para resolver uma situação especial aqui que eu estava passando aqui, tá? Mas, então, hoje eu retorno com vocês porque nós estamos iniciando agora, entrando numa temática um tanto quanto mais prática dentro do departamento pessoal, né? Até então nós temos falado sobre a importância do departamento pessoal, as diferenças entre esse departamento e o departamento de recursos humanos, né? O que é importante a gente saber, quais são as ações, as atividades. E agora nós vamos começar a focar um pouquinho dentro de cada uma dessas atividades do departamento pessoal, tá? E aí, para o dia de hoje, nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito de rescisão de contrato, né? O que é, como se dá, o que é necessário, quais os tipos, tal. E na próxima aula, provavelmente, a gente já estará fazendo algum cálculo aí de o que é, como fazer um cálculo da rescisão de contrato, né? Mas enfim, nessa aula ainda a gente vai apenas ver os conceitos, né, de rescisão e na sequência estaremos trabalhando essa questão prática aí. A rescisão de contrato põe fim à imposição obrigatória do contrato de trabalho. A partir dele, as partes envolvidas não estão mais submetidas aos direitos e deveres da relação de emprego. Haverá apenas ex-empregador e ex-empregado, né? Então, basicamente é isso. Quando você contrata uma pessoa, quando você emite um contrato de trabalho, existem lá uma série de cláusulas, uma série de regulamentações, seja elas do governo, seja elas regulamentações internas da empresa, que o funcionário, né, a pessoa contratada, se dispõe a fazer e a pessoa contratante se dispõe também da parte dele a fornecer as ferramentas, os instrumentos para que isso aconteça. Uma vez que haja uma rescisão desse contrato de trabalho, por vários motivos que nós vamos estar vendo aí, então essa condição se encerram todas aquelas obrigações que estavam descritas naquele contrato ali, sejam elas quais forem, né? Então aí passa a ser considerado ex-empregador, ex-empregado, né? É preciso, no entanto, que exista um acerto de contas, tá? Ou seja, um levantamento das situações contratuais que estavam definidas para aquilo, né? As obrigações em aberto e as que nascem da rescisão de contrato devem ser cumpridas, bem como os procedimentos para adequar a documentação e os cadastros à nova realidade. Então, é importante que todas essas cláusulas definidas no contrato elas sejam cumpridas por ambas as partes, né? Porque toda situação em que gera alguma dúvida do cumprimento ou não, né, pode ser uma ponta aí para um processo trabalhista, uma situação mais complicada aí, né? Então, o que é preciso cumprir? Quando é preciso cumprir o aviso prévio? É uma das coisas que acontece quando existe a rescisão no contrato, né? O aviso prévio, que é aquela situação em que o funcionário precisa cumprir um determinado período ali após a decisão de se ocorrer uma rescisão do contrato, né? O aviso prévio ele é regulamentado pelo artigo 487 da CLT. De acordo com a legislação, caso o contrato não tenha prazo de validade, é necessário avisar a data de encerramento com no mínimo 30 dias de antecedência.
Então, aquele contrato, um contrato normal de trabalho, que você faz uma carteira, um trabalho com carteira assinada, vamos falar assim, ele é um contrato com prazo indeterminado. Ele não tem, assim, o cara não te contrata pensando assim, já vou colocar aqui que daqui 2 anos vou estar demitindo. É algo que acontece por N fatores, né? Sem um prazo determinado. Então, quando o contrato está dessa forma, deve haver, então, com 30 dias de antecedência, uma comunicação por parte do funcionário, se foi ele que decidiu, né, encerrar, fazer a rescisão do contrato, ele tem que comunicar com 30 dias de antecedência para que a empresa possa se preparar, né, para uma eventual substituição, enfim. Né? Então, já a Lei 12.506 estipula o aviso prévio proporcional, tá? Uma espécie de garantia ao profissional que é dispensado sem justa causa. Então, como que funciona isso? Ó, nós acabamos de falar que o aviso prévio é de 30 dias, não é isso? 30 dias, desde que esse 30 dias ele tem que ser cumprido a partir do momento em que o contratado, ou seja, o funcionário, decide deixar a empresa ou rescindir o contrato, tá? Mas no caso da empresa resolver dispensar o funcionário sem justa causa, ou seja, sem uma causa, assim, por uma causa particular ali que não tenha a ver com questões disciplinares ou qualquer coisa desse tipo, a empresa então precisa proporcionalmente, né, pagar esse aviso prévio. Né? Ou como assim pagar? Hein? Pagar financeiramente. Então, dependendo, olha lá, colaboradores com até 1 ano de serviço têm 30 dias garantido. Ou seja, ele decidiu te demitir. Você trabalhou por 1 ano redondo lá, 12 meses. Quando ele for fazer o acerto, o pagamento dos acertos financeiros, ele vai te pagar 1 mês de aviso prévio. Né? Ele vai te pagar 1 mês de salário como forma de aviso prévio, porque ele decidiu te dispensar sem uma justa causa. Tá? Então, quando o contrato ultrapassou esse tempo, devem ser acrescidos 3 dias a cada ano de serviço completo, totalizando no máximo 90 dias. Ou seja, após 12 meses de serviços prestados, né, trabalhando, o funcionário, né, se ele for demitido sem justa causa, ele já tem direito a 30 dias no valor, né, ou seja, 1 mês do salário ali. Porém, se ele continuar trabalhando por mais de 1 ano, a cada ano acrescentam-se 3 dias a esses 30 dias, ou seja, 2 anos de trabalho, 33 dias. 3 anos de trabalho, 36 dias. E assim por diante, até um limite máximo de 90 dias. Ou seja, a empresa pode ter que pagar lá no final, dependendo de quanto tempo o funcionário trabalhou e foi demitido sem justa causa, até 90 dias de salário. Ou seja, se o cara for mandado embora em janeiro, ele vai receber, vamos supor que ele foi no final de janeiro lá, ele vai receber fevereiro, março e abril. Salário normal, como se ele estivesse trabalhando, porém já fora da empresa. Tá? Então, quer dizer, é uma garantia aí, né? Seria uma forma assim do funcionário, numa situação de demissão sem justa causa, ter aí um prazo hábil para procurar um outro emprego, recebendo ainda da empresa, que opta geralmente não, opta por pagar isso de uma vez só, né? E como que funciona o aviso prévio indenizado? Nem sempre quem pede demissão ou é demitido cumpre o aviso prévio. Quando o colaborador é dispensado pela empresa, caso não cumpra os 30 dias trabalhando, ele deve receber o salário referente ao período mesmo assim. Então, a empresa te demitiu. É o óbvio, é o mais comum que o funcionário não vá cumprir esses 30 dias, porque ele não é obrigado a isso. A empresa não pode obrigar, uma vez que ela demitiu ele sem justa causa, né? Mas ela é obrigada a pagar o salário aí referente, né? Ao inverso também acontece. Quem pede para sair sem cumprir o período de aviso deve pagar essa quantia ao empregador. Ou seja, vamos supor
que você trabalhou um ano na empresa, aí você arrumou um outro emprego numa outra empresa, e você quer sair daquela empresa imediatamente e não quer cumprir o aviso prévio, a empresa tem o direito de descontar 30 dias do seu acerto lá. Por quê? Porque você teria que trabalhar 30 dias para ela ainda depois de pedir a demissão, né? Depois de rescindir o contrato. Geralmente existem acordos, né, em tudo isso, onde o funcionário não paga, a empresa pede para ele vir apenas um período, se caso foi ele que pediu, enfim, existe um acordo. Mas, pela lei, seria necessário, então, o funcionário pagar 30 dias para a empresa, tá? O que é de um lado também é do outro. Então, geralmente descontar a rescisão. Vale lembrar-se de que não há pagamentos das horas extras em nenhum desse caso. Ou seja, não tem hora extra. Dentro eu posso receber um a mais porque eu fiz X tantos por cento de hora extra durante o tempo que eu trabalhei. Não existe nada disso nessa lei do aviso prévio, tá? Então, quais são os principais tipos de rescisão? Então, nós estamos falando de rescisão, falando do aviso prévio. Então, basicamente, os tipos variam conforme a origem do rompimento e a pessoa que manifestou interesse. Então, depende de onde veio essa ideia de rescindir o contrato e também quem se manifestou, se foi a empresa, enfim. Primeiro deles, a demissão sem justa causa. A primeira modalidade é o rompimento do contrato por vontade do empregador, da empresa, sem a necessidade de apresentar quaisquer justificativas. Afinal, decorre do direito das organizações gerirem os negócios em que atuam. Então, não existe assim a necessidade da empresa justificar, dar uma justificativa para sua demissão sem justa causa. Simplesmente eu quero demitir porque é uma prerrogativa que eu tenho, né, para gerir o meu negócio. No entanto, o exercício desse poder conduz a um custo mais elevado, uma vez que se paga a integralidade das verbas rescisórias. Os direitos do trabalhador serão os seguintes. Então, quando a empresa decide por um rompimento de contrato, por vontade dela, uma demissão sem justa causa, sem ter que justificar por que está demitindo, então o valor que ele vai gastar, né, o valor das multas, enfim, o valor ele é mais alto, né, porque ele assume a responsabilidade sobre a rescisão, né? Então, quais seriam então esses direitos que o trabalhador tem quando é demitido sem justa causa? Saldo do salário, né? O saldo do salário que ele tem, aquilo que ele trabalhou, trabalhei até o último dia do mês, eu tenho esse mês para receber, é um exemplo, né? O aviso prévio, que nós vimos há pouco, né? Na realidade, eu deveria ter colocado o aviso prévio aqui, não lá, coloquei um pouco antes, peço desculpa. Mas, enfim, o aviso prévio, que é aquela situação, né? Tem que pagar 30 dias, 3 dias acrescidos a cada ano a mais de trabalho, né? O 13º salário proporcional, ou seja, vamos imaginar que o cara foi demitido, recebeu o 13º em dezembro, né? E aí ele trabalhou mais janeiro, fevereiro e março. Então, na rescisão, no acerto, ele tem que receber aí o 13º referente a esses 3 meses que ele trabalhou dentro do ano seguinte, tá? Férias vencida, acrescida do adicional de 1/3, ou seja, vamos imaginar que ele trabalhou esse um ano, né? E não tirou férias, então ele vai receber o mês de férias e mais 1/3 dessas férias, que é um acordo que existe, que já está previsto em lei, né? Férias, desculpa, já falei, né? Multa de 40% do FGTS. Fundo de garantia é aquele valor que a empresa todo mês deposita numa conta, né? Num banco, na Caixa Federal, no Banco do Brasil, geralmente é Caixa Federal, né? Acho que é só Caixa Federal, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que é. E esse valor, a empresa todo mês ela deposita numa conta lá do funcionário, que faz parte dos cadastros, dos registros que a empresa faz quando contrata.
Então, em cima desse montante arrecadado, ou seja, desse saldo que existe lá na conta, vamos imaginar que a pessoa trabalhou esse um ano aí, e ela depositou durante 12 meses o fundo de garantia. E chegou ao final dos 12 meses, tinha lá 5 mil reais, né, de fundo de garantia. Está lá o saldo no banco, na conta lá do FGTS do funcionário, 5 mil reais. Ela tem que pegar 40% desse valor de 5 mil reais, né? Se fosse 50, daria 2.500. Vamos por, ela tem que pegar mais 2 mil reais, tá? 2 mil e alguma coisa, e acrescentar e pagar, então, 5 mil mais 2 mil, 7 mil reais para o funcionário de multa, né, referente a essa demissão sem justa causa. A rescisão imotivada exige a liberação da chave de acesso do FGTS e das guias para recebimento do seguro-desemprego. Ou seja, a empresa, quando ela demite sem justa causa, ela autoriza o funcionário a movimentar o saldo do seu fundo de garantia que está naquela conta, né? E também gera a documentação necessária para que o funcionário possa se inscrever no seguro-desemprego, que é um seguro que o governo dá por um certo período para a pessoa encontrar até a pessoa encontrar uma outra atividade, um outro trabalho. Esse segundo procedimento, que é o seguro-desemprego, exige o preenchimento do tempo de serviço previsto no artigo 3º da Lei 7998 de 1990. Então, do tempo de serviço que ele fez. Ele trabalhou 10 anos, trabalhou 1 ano, 12 meses vamos falar assim, 14 meses e 15 dias, né? E assim tem que ser, o seguro-desemprego aí exige o preenchimento desse tempo para que os órgãos do governo, do seguro-desemprego, possa calcular por quanto tempo ele vai ter direito e o valor do seguro-desemprego. Tá? Aí o segundo tipo de demissão, que é a demissão com justa causa. A modalidade motivada ocorre quando o empregado descumpre deveres previstos em lei ou em contrato, consistindo na punição máxima da empresa em relação aos colaboradores. Os direitos nesse caso são os seguintes. Então, se a empresa demitiu o funcionário porque ele infringiu algum dos acordos que foi estabelecidos no contrato de trabalho, ou, enfim, algo disciplinar que consta dentro das determinações, das regras da empresa, enfim, a empresa analisa isso, né? E se ela achar que é possível, se ela conseguir enquadrar isso, ela pode demitir por justa causa. Então, o que acontece? O que acontece com a pessoa que é demitida por justa causa? Ela só recebe o saldo do salário que ela trabalhou até aquele dia que ela foi demitida, e as férias vencidas acrescidas de 1/3 só. Ela não recebe multa, a multa de 40%, ela não pode sacar o FGTS, e enfim, ela não tem as outras condições que tem sem justa causa. Então, a justa causa pode ser caracterizada por agressões físicas e verbais, embriaguez no serviço, repetição constante de faltas leves. Olha que interessante, coisa que a gente não faz ideia, né? Aqui, agressões físicas, é óbvio, né? Verbais, já começa o que seria uma agressão verbal, né? Então, é bem interpretativo isso. E é nessas questões interpretativas que geralmente, agora eu estou falando com vocês como futuros técnicos em recursos humanos, trabalhando na área de departamento pessoal, você se colocar no lugar da empresa. Como caracterizar que houve uma agressão verbal que justificasse uma demissão por justa causa, né? Então, precisa tomar muito cuidado, que é nesses pontos que os advogados, as pessoas que trabalham com as leis, podem pegar, né? Embriaguez no serviço também é óbvio, né? A pessoa está embriagada, trabalhando embriagada, comprovada essa situação, né? A demissão, ele pode haver demissão com justa causa.
E repetição constante de faltas leves. Isso aqui, isso também chama atenção. Porque que seriam faltas leves? Quer dizer, se eu começo eu chego atrasado, uma vez, duas vezes, três vezes, a empresa me chama para conversar, eu continuo chegando atrasado, e a empresa então me dá uma advertência, porque eu estou chegando atrasado. Mas eu continuo chegando atrasado. Ela me dá uma segunda advertência, enfim, e avisa que da próxima vez será demissão por justa causa. Então, isso pode acontecer. Então, às vezes a gente, como funcionário, a gente pensa que não existe essa condição. Sim, faltas leves, mesmo que sejam leves, mas que sejam de formas repetitivas e intencionais e que se perceba aí uma má fé, né? Pode sim dar justa causa, tá? Furto ou desvio de mercadorias, que é óbvio, né? Falsificação de atestados médicos e diversos outros motivos, muito sério, tá? Muito sério. Se você tem pessoas que falsificam atestado para tirar dias de folga, né? Não ir trabalhar. Se a empresa conseguir comprovar que esse atestado é falso, foi burlado, foi falsificado, demissão por justa causa. A lista completa prevista está no artigo 482 da CLT. Né? Então, se alguém de vocês tiver curiosidade, podem procurar lá, pegar a CLT, na internet tem, enfim, e entra lá e lê o artigo 482, que está todos os detalhes lá. Né? Pedido de demissão. Nessa terceira hipótese, o empregado solicita o rompimento do contrato com a empresa. Na prática, isso libera o empregador das verbas nascidas com a rescisão, quitando-se apenas o que está em aberto. E as obrigações são quatro. Então, o funcionário chega e pede demissão. Então, o empregador ele se vê livre das verbas que são da rescisão, né? Aquelas que nós falamos no primeiro lá, demissão sem justa causa, né? Então, quais seriam as obrigações nesse caso? O saldo do salário, o 13º salarial, salário proporcional, as férias acrescidas de 1/3, né? Que esses são direitos que estão constam ali do contrato, né? Férias proporcionais acrescidas de 1/3, né? A situação assim, como no caso da demissão por justa causa, não dá direito ao recebimento do seguro-desemprego, nem ao saque do FGTS, e nem a multa de 40%, né? Que é paga lá no demissão sem justa causa. Então, o que o funcionário faz? Se ele pede demissão, né? Ele pede demissão, ele então só recebe aquilo que está dentro, relacionado ao tempo de trabalho dele, ao seu salário, as férias proporcionais, enfim. E aí ele não tem acesso ao fundo de garantia, não tem acesso à documentação para solicitar o seguro-desemprego e também não tem a multa de 40%. Né? Aí a rescisão indireta. O pedido de demissão com justa causa ocorre quando, ao descumprir deveres legais ou contratuais, o empregador torna a continuidade do emprego insustentável. Então, rescisão indireta, quando existe um pedido de demissão com justa causa, né, desculpa, o pedido de demissão com justa causa ocorre ao descumprir deveres legais ou contratuais. O que quer querer dizer isso, então, essa rescisão indireta? Está querendo dizer o seguinte, vamos imaginar que houve lá um pedido de demissão do funcionário. E aí a empresa fala, então você vai cumprir o aviso prévio, né? Você que pediu, tem um aviso prévio, que nós falamos lá no começo, e o funcionário não cumpre. Não cumpre esse aviso prévio, não vai lá trabalhar nem um dia. Então ele pode sofrer uma rescisão indireta, que é o quê? A empresa então vai fazer uma rescisão desse contrato antes do cumprimento desse aviso. Eu estou dando o aviso prévio como exemplo, mas pode ser outras situações. Por quê? O funcionário se negou a cumprir os deveres contratuais que ele assumiu, entre eles o cumprimento
do aviso prévio, né? A lista de violações está no artigo 483, que é deixar de pagar salário, não oferecer condições de segurança, não pagar bonificação prevista em contrato. Isso é pro lado da empresa, né? Não pagar bonificações previstas em contrato, deixar de recolher o FGTS e dar tratamento discriminatório são alguns exemplos, tá? Então, ó, eu falei da situação do empregado em relação à empresa, não cumpriu o aviso prévio que está previsto lá no contrato, e do lado da empresa, o que pode acontecer? Haver uma demissão por justa causa e a empresa deixar de pagar o salário do cara, oferecer uma condição insegura, enfim. Pode acontecer essas situações que a empresa pode fazer. Mas as empresas fazem isso muito mais vezes do que a gente imagina, né? E aí a número 5, rescisão por culpa recíproca. Então o que é isso aí? Se as duas partes descumprem deveres contratuais ou legais, ocorre a justa causa recíproca. Nessa situação, a maioria dos valores é reduzida pela metade. Vamos dar uma olhada, né? Então, ou seja, a empresa não cumpriu algumas coisas que estavam no contrato e o funcionário, por sua vez, também não cumpriu. Então, é uma rescisão por culpa recíproca. Então, tudo que nós falamos ali é pela metade, ou seja, saldo do salário metade, metade do aviso prévio, metade do 13º, metade das férias, indenização de 20%, tá? Do FGTS. Nas novas leis trabalhistas, essa questão dessa indenização de 20%, 40%, está muito mais presente do que na primeira situação, antes da reforma. Então, existem muitas situações em que há um acordo entre funcionário e patrão, né, no sentido de fazer essa rescisão por culpa recíproca. Então, a empresa paga somente metade, o funcionário aceita apenas metade do valor que ele receberia, para ter essa liberdade de procurar um outro lugar, e a empresa, por sua vez, não pagaria tanto, né? As guias de seguro-desemprego não devem ser fornecidas nesse caso. No entanto, a chave de acesso ao FGTS continua sendo uma das obrigações da empresa. Então, rescisão recíproca aí, decisão dos dois, né? A pessoa não tem direito ao seguro-desemprego, mas tem direito a acessar o saldo do fundo de garantia. Demissão por comum acordo é uma hipótese regulamentada pela reforma trabalhista nova agora, tá? Nós vamos falar um pouco dessa reforma trabalhista logo na sequência, nas próximas aulas. É uma hipótese regulamentada por essa reforma, em que ambos podem romper o vínculo sem justa causa. Ou seja, a empresa, em comum acordo com o funcionário, chegam no acordo lá, é o seguinte, vamos fazer uma demissão de comum acordo, nós dois, né? Então você perde alguma coisa, eu deixo de ganhar alguma coisa e assim por diante, né? Então a liberação, ou seja, isso permite a liberação da parte das verbas para o trabalhador. Então o trabalhador tem o saldo do salário, metade do aviso prévio, 13º salário proporcional, né? Férias vencidas mais 1/3, férias proporcionais mais 1/3, e a multa então passa a ser de 20%, como eu disse para vocês. Então as empresas, ao invés dela sair, pegar e chamar o cara e falar, você está demitido, ela pode chamar o cara para conversar e falar, é assim, 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 a gente precisa demitir, enfim, é aquela situação amigável, né, de comum acordo. Então o funcionário abre mão de uma porcentagem de algumas dos direitos dele, né? Uma maior aí das maiores seria essa multa, né? Que de 40% seria só 20%, e a empresa então faz essa demissão aí. As chaves do FGTS precisam ser liberadas, então a empresa ainda continua tendo que liberar o acesso ao fundo de garantia, e para que o colaborador movimente 80% da conta. Então, aí nesse caso dessa decisão de comum acordo de demissão aí,
né, o funcionário só consegue sacar 80% do fundo de garantia. E não há seguro-desemprego também, ou seja, ele não recebe a documentação para adentrar com o seguro-desemprego no governo. Então, gente, basicamente seria essa parte que nós tínhamos que falar dentro da rescisão de contrato, né? São algumas situações e posições importantes, né? Que é necessário para quem trabalha no departamento pessoal, principalmente, ter um conhecimento muito bom disso para evitar erros, evitar prejuízo para a empresa financeiro, enfim, desgaste da imagem da empresa, né? Então, tudo isso é muito importante. Espero que vocês tenham aprovado aí a aula, essa videoaula de hoje. Só lembrando que coloco lá na aula, eu vou deixar disponível o conteúdo em PowerPoint, né? E também o link dessa aula aqui para que vocês possam acessar quantas vezes for necessário. Desde já eu agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite e até a próxima aula.